Bom, então agora vou passar a palavra para a Bruna Detoni. Ela mesma vai se apresentar e a gente então continua com a nossa quarta temporada, que se denomina Bebê e Pesquisa. Então a Bruna vai falar sobre o artigo científico que ela publicou há pouco tempo na revista Babies, mas vou deixar também, né, que ela possa falar isso, que é a revista científica que a gente tem em torno do bebê. Não sei se a Erika quer dar uma palavrinha também sobre isso. Acho que agradecer, né, a disponibilidade da Bruna vir aqui, né, apresentar esse artigo recém-publicado e ele está publicado numa nova revista científica, um journal, né, uma revista científica com publicação em inglês, internacional, e o primeiro número dela acabou de ser lançado agora no segundo semestre de 2025, né, e vocês vão poder depois, a gente vai colocar o QR Code para vocês terem acesso a essa revista, uma nova revista, e o escopo dela é justamente ser transdisciplinar em torno do bebê. Então, a gente espera que ela possa levar realmente esses novos conhecimentos, né, de diversas áreas, do saber, para que as pessoas possam se interessar, aquelas pessoas que estão na clínica, que estão na prática com bebês, mas que elas possam então ter acesso a trabalhos científicos de qualidade. Então, hoje a gente aproveita e escuta a publicação da Bruna. Obrigada, Bruna. Obrigada, Carol. Obrigada, Érica. Né, obrigada pelo convite para estar aqui conversando, então, com vocês sobre esse artigo, que é um recorte da minha tese de doutorado, na verdade, né? E, enfim, para mim é uma honra e um reconhecimento poder estar dividindo isso aqui com vocês e poder bater um papo depois sobre o artigo. Eu vou compartilhar aqui. Não sei se todas estão vendo. Sim, tá passando direitinho. Tá, então o artigo daí intitulado em português, né, a divulgação foi com o título em inglês, é um olhar sobre o bebê como um sujeito ativo no contexto da creche, desenvolvimento, aprendizagens e formação docente. Eu vou me apresentar, então, né, um pouquinho enquanto, para a gente poder iniciar, como a Carol falou. Até porque fiquei pensando, me apresentei como membro da Lacose já faz um tempinho, foi em 2020. Então, só para retomar rapidamente, assim, né, eu sou psicóloga clínica aqui em Porto Alegre, tenho formação em psicoterapia psicanalítica da infância e da adolescência, e atuo também há 14 anos já na saúde pública no município de Taquara, que é um município aqui, né, razoavelmente perto de Porto Alegre, 1h10, 1h20 daqui. E atualmente eu estou responsável lá pelas ações em saúde mental de crianças de 0 a 5 anos, né? Então, com o tempo, eu fui me direcionando para esse público infantil e cada vez chegando mais próximo de atender também bebês e crianças pequenas que têm chegado para atendimento, né, cada vez mais cedo. Eu sou mestre em psicologia social pela PUC, fiz um estudo ali da parentalidade, de um trabalho que é feito pela Escola de Pais do Brasil. E sou membro da Associação Francesa, então, Lacose de Bebês, desde 2019, se eu não me engano, né? Mais recentemente sou doutora, então, em educação e fiz uma pesquisa que abordou as questões do desenvolvimento integral e intervenção a tempo, com uma proposta de formação de professoras de berçário, e é uma parte dessa pesquisa que eu vou estar falando aqui com vocês. Desenvolvi o meu doutorado, né, no LabInf, que é um laboratório das infâncias na PUC, e sigo como membro colaboradora lá do LabInf atualmente, e sou membro também do GEP, que é um grupo de estudos em psicologia e educação aqui em Porto Alegre. Então, o artigo que eu vou falar hoje, ele está na revista Babies, no Journal Babies, né, que a Erika e a Carol bem apresentaram. Eu trago aqui só para ilustrar para vocês, assim, né, então como é que ele está colocado lá, e tem o QR Code para quem quer acessar. Então, já falei também que o artigo ele é um recorte da minha pesquisa de doutorado e tem como objetivo, então, analisar os impactos de uma proposta de formação de professoras que atuam com bebês
focalizando então nas percepções acerca dos próprios conhecimentos delas sobre o desenvolvimento integral infantil, bem como as compreensões que elas têm sobre as contribuições das pesquisas contemporâneas relativas aos saberes do bebê, né? Já comentei antes que eu fiz o meu doutorado ali pelo Labinf na PUC, né, com o financiamento então da CAPES. Inicialmente, assim, eu fiz algumas pesquisas também sobre o tema, né, sobre essas questões bem específicas, então, com relação às percepções dos profissionais a respeito do desenvolvimento integral e saberes do bebê. Eu encontrei alguns estudos de propostas de intervenção ou avaliação de bebês na creche, mas relacionados ao desenvolvimento motor especificamente, não ao desenvolvimento integral, né? Também encontrei estudos que estudaram a influência da qualidade do ambiente da creche para o desenvolvimento motor, né? E também estudo de relação entre a qualidade de vida e o desenvolvimento neuropsicomotor de bebês que frequentavam a creche. Então, um estudo ali comparativo. Além disso, alguns estudos que fizeram uma comparação ali e entenderam uma dissonância entre o que as educadoras costumam falar, né, sobre o que elas conhecem sobre o desenvolvimento, né, e o que postulam os teóricos do desenvolvimento e os documentos que já regem a educação infantil. Então, assim, tem aí umas divergências sobre as opiniões das educadoras, né, com relação a esses documentos e os teóricos do desenvolvimento. E estudos que destacam, então, a necessidade de formações que abordem o desenvolvimento infantil e as interações educador-criança-ambiente, né? Com relação ao trabalho desenvolvido com os bebês nas creches, encontrei um estudo que visou ali compreender como se dava a articulação entre cuidar e educar, onde a professora acaba ficando responsável pelo planejamento e a condução do processo pedagógico e a auxiliar se encarrega, então, dos cuidados, né? Nesse estudo foram identificadas, então, também divergências nas concepções entre cuidar e educar, dificuldades relacionadas com o número de crianças por sala, problemas de estrutura e pouco ou nenhum tempo destinado para a formação, né? Então, esses estudos sobre o tema, eles acabam corroborando e destacando o espaço potencial da creche para favorecer o desenvolvimento integral do bebê, né? E mostram o quanto é importante a gente poder pensar e trabalhar sobre isso. A minha pesquisa, então, né, o recorte que eu vou apresentar aqui para vocês, ela foi uma pesquisa qualitativa, pesquisa-ação, né? E foram participantes, então, da pesquisa 4 escolas de educação infantil, 2 públicas e 2 conveniadas à prefeitura, né? 8 profissionais, uma coordenadora e uma professora de cada uma dessas escolas que responderam a um questionário e participaram de entrevistas semi-estruturada comigo. 32 bebês distribuídos nessas 4 turmas de berçário 1, então, de cada uma dessas escolas, em que eu fiz observação, né, da rotina e do cotidiano desses bebês e da escola. 13 profissionais que responderam o questionário e participaram da formação proposta, né? E 12 profissionais que participaram daí do grupo focal e avaliação ao final da proposta de formação. Se for ficando confuso, depois vocês vão me perguntando. E aí, os instrumentos, então, que foram utilizados foi um questionário sociodemográfico e sobre a experiência profissional com bebês. As entrevistas, então, semi-estruturadas com profissionais atuantes nas escolas, que foram gravadas e depois transcritas, né? A observação, então, não participante de 4 turmas de berçário 1, com registro em diário de campo, e o grupo focal realizado no final da proposta formativa, então, com registro também em diário de campo por 2 auxiliares de pesquisa. A análise dos dados foi feita através da análise de conteúdo e foram utilizados, então, como material para essa análise os questionários, as entrevistas, os diários de campo das observações dos berçários e da formação e grupo focal. A proposta de formação, então, ela foi de 5 encontros, com 4 horas de duração, que aconteceram na PUC e no Laboratório das Infâncias,
né? 2 encontros foram dedicados ao desenvolvimento do bebê e os seus saberes, e esses, então, que eu vou trazer aqui para a gente poder pensar nesse ponto da percepção das professoras sobre as questões do bebê, né? Então, a gente viu em 2 encontros os seguintes temas, né? Desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento emocional, os saberes do bebê e sobre o brincar do bebê. Foi feito, então, o registro dos encontros em diário de campo por 2 auxiliares de pesquisa. Como resultados, então, né, eu destaquei a percepção sobre a percepção do conhecimento sobre o desenvolvimento do bebê e os seus saberes. Lá no questionário inicial, a gente colocou uma questão. 10 professoras colocaram que conhecem, identificam e acompanham as pesquisas, né? 4 disseram que tinham uma ideia sobre os marcos do desenvolvimento. Uma dizia não conhecer e não reconhecer nem os marcos do desenvolvimento. E uma pessoa marcou, então, mais de uma opção, invalidando ali a resposta, né? Com relação, teve uma outra questão que foi com relação aos autores conhecidos sobre o desenvolvimento, né? Quais são os autores que elas tinham conhecimento, estudaram. E os que mais se destacaram foi Piaget e Vygotsky, né? Depois ali Pickler, Reggio Emilia e Freud. E foram trazendo alguns outros autores, né? Entendendo que a Pickler, o Vygotsky e o Piaget são muito vistos dentro da educação, né? E eu pude apresentar, então, durante a formação, outros autores que a gente tem estudado e outras formas de pensar também as questões de desenvolvimento, né? E a Reggio Emilia, a gente sabe que não é um autor, né? Na verdade, é uma abordagem. Então, fazendo essa confusão também ali, né, com relação a isso. Depois a gente conversou tá, nas entrevistas também, pude observar, assim, com relação à questão da comunicação, assim, né, como o bebê se comunica e de que forma a gente se comunica com o bebê. E apareceu muito, assim, não esse termo linguagem multimodal, como a Érica, né, chama a linguagem do bebê, mas apareceu muito essa percepção de que o bebê se comunica de diversas formas, com expressão, com o corpo, né, com os movimentos. Né? E até trouxe aqui a citação, né? Para falar, o bebê não se restringe à língua oral, que ainda está em construção, ele faz uso dos gestos, sons, movimentos com o corpo, demonstrando seu interesse ou desinteresse por um objeto ou pessoa, né? E a questão do choro também como uma forma de comunicação do bebê, mas muito como uma forma de comunicação de desconforto e difícil manejo, assim, né? Então, o choro é um pouco mais complicado ali de lidar. Apesar de ter esse entendimento de que o bebê comunica, a gente pôde discutir e pensar um pouquinho sobre a importância da disponibilidade para escutar e interagir, né, com esse bebê. Então, a forma também como a gente se comunica com esse bebê é muito importante, né? O tom, o ritmo, a musicalidade. E ainda prevalece a cultura de um bebê pouco ativo, que não entende e não comunica. Então, por mais que nas conversas, nas entrevistas, no questionário, se entenda que o bebê comunica, na hora de eu ir lá observar, né, o dia a dia, eu pude perceber que, né, tem uma divergência aí nessa questão, né? Então, tem muitas comunicações ali que o bebê vai fazendo que ainda não são percebidas como tal. E para ilustrar, trago também essa citação aqui de Souza e Weiss. O adulto habituado à linguagem falada pode encontrar dificuldades para compreender outras formas de expressão e comunicação, que no caso dos bebês manifestam-se por meio dos olhares, choros, toques, gestos, sorrisos e balbucios, né? Então, o quanto é importante essa questão da comunicação. A respeito do brincar, então, né? Eu questionei também as professoras sobre o brincar e como é que o bebê brinca, de que forma elas entendem, né? E pude perceber diferentes compreensões a respeito do brincar. Um destaque e valorização ao brincar e, ao mesmo tempo, uma desconsideração em alguns momentos do que seria esse brincar,
né? No sentido de que não entendendo às vezes a exploração do corpo, dos objetos, a exploração do outro e do ambiente e essa curiosidade do bebê como esse lugar de brincar, né? Entendendo que o brincar seria com o brinquedo e o bebê se interessa por outras coisas que não o brinquedo, e então isso não entraria dentro dessa questão da brincadeira, assim, né? A importância dos materiais brincantes, né, de ter materiais, e aí esses materiais não estruturados disponíveis na sala e que aumentam esse potencial ali lúdico dessa exploração do bebê, né? O brincar também com intenção e como comunicação, então, né, manifestando as intencionalidades desse bebê e a importância da disponibilidade do adulto nessa brincadeira, ou para poder também estar ali interagindo junto com esse bebê que vai estar chamando, e também da organização do ambiente, né? Em alguns, acho que teve dois berçários principalmente, assim, que eu pude participar ali da observação, que tinham uma organização do ambiente onde as coisas ficavam mais ao alcance dos bebês, e que aí então esses bebês não demandavam tanto do adulto estar fazendo esse intermédio para que eles pudessem acessar o que estava ali disponível, né? Então, eles tinham mais autonomia nesses espaços organizados dessa forma. E a Cleide Batista, né, ela traz que o bebê como um cientista, então, das coisas, que reconstrói modos próprios de ser, de perceber e se relacionar com o mundo, né? O brincar ocupando esse lugar. Sobre as questões dos saberes do bebê, e para mim é uma parte importante, assim, né, um achado importante dessa diferença da formação. Então, no início, no questionário, a gente questionou sobre 3 coisas que o bebê sabia, né? E depois, no final da formação, a gente fez essa mesma pergunta de novo. No artigo não está no 20 palavras, essa eu peguei o recorte lá da minha tese, mas para a gente poder visualizar, eu acho que ficava mais fácil, assim, com a imagem da nuvem de palavras, né? Então, lá na primeira pergunta, o principal que eles colocaram foi engatinhar, brincar e rir, e com muitas opções ali de outras coisas que o bebê sabe. E no final da formação, então, o destaque ficou para o brincar, comunicar e interagir, né? Dando uma diferença notória, assim, sobre a questão, principalmente, eu acho, da comunicação e da interação do bebê, né? Então, uma mudança, assim, nesse jeito de olhar o bebê como alguém que comunica e que sabe muita coisa e que está ali, né, presente com intenção com a gente. E também percebi uma mudança com relação ao que o bebê não sabe, porque a gente fez essa outra pergunta, né? O que o bebê não sabe antes da formação e depois lá no final do processo. E na primeira nuvem ali, comer sozinho, falar e caminhar, eles, né, foram o que ficou em destaque. E na segunda ficou principalmente verbalizar e escrever, que são coisas que realmente o bebê não sabe fazer, né? Com muita dificuldade, vou dizer para vocês. Elas precisaram assim de um tempo maior para para responder a esta questão, né? Porque entenderam que o bebê sabe muita coisa e a gente é que não estava reconhecendo isso. Então, como conclusões, né, o bebê colocado como um protagonista, principalmente na hora que a gente está ali falando sobre o bebê, né, entendendo ele como um protagonista, mas nem sempre tratado como um sujeito que comunica sobre si, que interpreta as nossas ações e o mundo ao seu redor e entende o que comunicamos a ele, né? Por vezes considera-se que o bebê comunica, mas não se está preparado para ouvir e levar em consideração a sua comunicação, né? Então, de poder trocar de lugar aí e pensar como é que a gente vai fazer para escutar esse bebê
E a gente pôde proporcionar um pouquinho essa reflexão ali para as pessoas que participaram da formação. Novamente, destacar o papel da professora e do ambiente ali, né, no trabalho com o bebê e o quanto esse papel, às vezes, de preparação do ambiente é importante, mais importante do que as atividades que se propõem em si, né, mas o ambiente preparado. A importância da formação e a mudança expressiva na forma de olhar dessas professoras, assim, sobre esse bebê, agora muito mais dotado de saberes e de linguagem, né, que se expressa e que se comunica, que vai ter um reflexo, então, na mudança do cotidiano e na prática docente dessas participantes, possibilitando uma maior participação também do bebê na construção desse espaço, porque se ele comunica, ele pode ser alguém que vai contribuir para essa construção desse espaço que é dedicado para ele, né? E a importância da formação, então, continuada, com momentos de trocas e uma proposição também para a gente poder aí repensar currículos, né, de que forma a gente vai estar fazendo isso, porque eu acho que tem que ter pensar, assim, a formação na graduação, a formação desses profissionais na graduação, mas também uma questão continuada aí de espaço de trocas, né, inclusive foi uma das questões que elas trouxeram muito, assim, o quanto elas se sentiram apoiadas e o quanto é importante estar dividindo com outras pessoas que trabalham, né, na mesma área, as dúvidas, as questões e as dificuldades que elas têm. E é isso, minhas referências que eu usei na apresentação, eu trouxe aqui. E muito obrigada. Nós que agradecemos, Bruna, pela apresentação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente falando da sua pesquisa. Muito obrigada.